E se você não for a nossa companhia até às 16 horas, o que vai acontecer com você? Não sei. Você vai... O que vai acontecer? Você vai virar avó ou avô mais cedo. Porque tá caro ter criança hoje, tá caro. Vai levar uma tratorada que nem a Simone Tebet. É verdade. Ah, a Simone Tebet, ela levou uma tratorada. Sabe o que ela cantou? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? É a música da Simone Tebet. Agora, mas nós vamos falar da Simone Tebet daqui a pouco, porque a gente está com um link em Brasília, né? Mas é aquela coisa, né? É um link só, então tem que ser daqui a pouco, não pode ser já. Tá? Já vou explicando, gente. Aqui é que a gente está em casa aqui. A gente está em casa, muito à vontade. Eu não tenho que ficar fazendo boa noite para vocês. Mas, já que eu falei que tiro foi esse, né? Que tiro foi esse? Quem canta é Jojo Todinho, isso aí? Era ela. É, Jojo Todinho. O senhor gosta dessa música, professor Suano? Quem não gosta? Hoje é proibido não gostar dessa música. É proibido não gostar. É, muito bem, gente. Falando em tiro, o Flávio Dino, né, ontem, ele rebateu as críticas que... o pessoal está fazendo aí do novo decreto executivo sobre porte e posse de armas e garantiu, né, que a diretriz que o Lula expressou. Sabe aquela live que ele faz, que dá pouquinha gente? Sim. Que o Uchoa joga perguntas assim, nada ensaiadas, muito espontâneas, e ele responde na lata, você vê, ele responde na lata. Isso que eu gosto, responde na lata. Além, sem medo da pergunta, tá? Aí nessa live, né, o Lula defendeu o fechamento de aspas, né, quase todos os clubes de tiro do país. O Dino disse que o governo está trabalhando para diferenciar os CACs, como os atiradores esportivos e outros praticantes de tiro. Que tiro foi esse? Pá! Além disso, ele afirmou que os clubes de tiros terão de se adequar à nova realidade e que a ordem de Lula será cumprida. Segundo Dino, o pedido de Lula é para separar o joio do trigo, aumentando a fiscalização. Para o ministro, os clubes de tiro cresceram sem nenhuma regulamentação nos últimos anos e, sendo assim, muitos serviram para desviar armas para o mercado ilegal. Veja bem, com base em quê, né? Com base em que ele fala uma coisa dessa? Mas vamos lá. Entre as novas regras desse decreto estão a redução do limite de armas para caças, restrição de uso de alguns calibres só para forças de segurança. Eu quero saber se vai ficar limitado mesmo ou se vai aparecer alguém no morro com bateria antiaérea que derruba helicóptero. Porque o que eu saiba, o Bolsonaro não liberou bateria antiaérea para ninguém ter em casa. Liberou, professor? Não. Você conhece alguém, Carol, que tem em casa míssil para derrubar, para bater helicóptero? Não tem. Então, agora vai ser limitado, agora vai. Para limitar, né? É isso aí. Também que as forças de segurança e a limitação do horário de funcionamento para os clubes de tiro. O controle dos CACs também vai migrar progressivamente do Comando do Exército para a Polícia Federal. Segundo a Folha de São Paulo, a leitura de membros do governo é de que o Exército falhou na fiscalização de CACs durante o governo Bolsonaro e que haveria mais controle na Polícia Federal. Tudo bem, tudo isso é indiferente, mas o que mais me chamou a atenção, professor Marcelo Suano, foi a frase de Dino. Alguém tem liberdade para matar? Ele fez essa pergunta. Ao invés de dar respostas, ele faz perguntas. E quando eu faço perguntas, ele não quer dar respostas. Olha que bacana. Agora, ontem nos Pingos dos Is, eu vou resumir o que eu disse antes de passar aqui para o nosso diálogo. Alguém tem liberdade de matar? Pergunta Flávio Dino, querendo induzir a uma resposta. Qual que é a resposta que a pessoa do bem vai falar? Não. Aí refaça a pergunta, alguém tem liberdade de matar? Eu lhe respondo sim, tem toda a liberdade de matar. A liberdade é a possibilidade de escolha entre fazer e não fazer. E o Código Penal, ele não diz não matarás, não é o decálogo,
não é a placa dos 10 mandamentos de Moisés. Ele fala o seguinte, o Código Penal, se matar, a pena é tal. Mas ele não fala não matarás, é proibido matar. O direito, senhores, que é expressado nas leis, ele exerce sobre nós 3 comandos. Ou uma obrigação, ou uma proibição, ou uma permissão, ou faculdade. Que pode existir também na inexistência de lei. Se o direito não diz, não proíbe, não obriga, é permitido. Mas no caso de matar, o artigo 25 do Código Penal, quando fala da legítima defesa, que ela deve ser proporcional à ameaça, né, à pessoa que vai se defender ou que está diante da ameaça ao direito de outra pessoa, ela pode responder de maneira compatível com essa ameaça. Portanto, se eu estou em casa, alguém entra armado, eu tenho sim a liberdade, eu tenho sim o direito de matar esta pessoa com uma arma. Se ela entra com um pedaço de pau, eu não posso matá-la com um tiro, que aí não é legítima defesa. Mas se ela entra com uma arma, é legítima defesa. Então, se o Código Penal garante o direito à legítima defesa, eu tenho a liberdade para matar no caso de ameaça à minha vida. Então, é matar ou morrer, e o direito reconhece isso. E tem mais, não é só isso. Quando a gente para pensar, meus queridos, em certas hipóteses como dos policiais, em determinadas circunstâncias, ele tem a obrigação de matar. Então, ele tem liberdade para matar. Policiais, soldados. Numa guerra, se tem a obrigação de matar, aliás. Uma polícia, quando ela vê alguém sob risco iminente, ela tem a obrigação de salvar a vítima. E se for preciso, se o caso requer, ele tem a obrigação de atirar. Ele não pode escolher como a legítima defesa, que é uma faculdade. E tem mais ainda, senhores, porque a Constituição reconhece aos indígenas os seus costumes e o Estatuto do Índio, o nome da legislação é esse, o Estatuto do Índio diz que costumes de povos originários não serão regidos pela legislação nacional, mas sim serão respeitados esses costumes. Existe uma discussão muito interessante, que foi a tese de titularidade da Janaína Pascoal, embora ela não tenha ganhado o concurso, a tese dela traz esse caso à exaustão, que é o caso de tribos indígenas que praticam eugenia, ou seja, se a criança nasce com deficiência, eles matam. E aí fica a dúvida, eles têm o direito pelo Estatuto do Índio de fazer o que eles fazem? E digo mais, por fim, para encerrar, aqueles que consideram que o feto é vida humana e não apenas vida, as hipóteses de aborto legal também configurariam um direito de matar. Então está aí uma resposta ao Flávio Dino. Professor Marcelo Sono, já falei demais. Não, você foi espetacular. Você não falou demais, você colocou o quadro, você descreveu a situação, você apresentou a distinção lógica e apresentou conceitos. Além de tudo, você apresentou o que é de essencial na questão constitucional. Mas antes, uma boa tarde a ti, Pavinato, ao Mano, a Carolzinha, ao Ricardo, a essa produção espetacular da Jovem Pan e a todo esse público fantástico que nos acompanha. Pavinato, você foi muito claro quando você falou, eu particularmente posso estar enganado, não sou um jurista, mas não apenas nós temos a liberdade para matar, porque nós temos a liberdade de escolha e assumamos as consequências das nossas escolhas. Seja porque somos cristãos, seja porque somos cidadãos, não interessa. Nós vamos ter que assumir as consequências. Agora, ninguém pode retirar esta liberdade, que é a liberdade de escolha, assumindo as consequências dos seus atos. Como também nós temos o direito de matar. Por qual razão? Porque nós temos o direito de preservar e proteger a nossa vida e de terceiros, diante de um ato, seja ele qual for, violento, criminoso, coloquem como for. Além do que, olha que coisa curiosa, isso você fez a distinção muito clara, isso é uma distinção lógica e para ser apresentado. Eu não sou jurista, não sou constitucionalista, mas para o Estado Democrático de Direito, como você bem apresentou aqui, cabe às autoridades, tem que estar explícito aquilo que elas podem fazer. O que não está escrito é proibido às autoridades, ao governo, a quem quer que seja. Ao cidadão deve estar explícito aquilo que ele não pode fazer.
tudo aquilo que não está explícito, ele pode fazer. Isso é uma conquista do Estado Democrático de Direito que respeita o cidadão. Se assim é, então a colocação, seja de Sua Excelência o presidente Lula, seja de Sua Excelência o ministro Flávio Dino, estão totalmente incorretas e inadequadas. Mesmo porque isso mina do cidadão o direito que ele tem de preservar a sua vida diante de circunstâncias que ele não tem previsibilidade, mas pode acontecer. Agora, ele pode prever a sua capacidade de se defender. Quando a gente pega essa questão do Estatuto do Armamento, primeiro, o referendo aprovou. No referendo, o povo disse, nós queremos o direito de andar armados, e não foi respeitado. Sua Excelência, o presidente Bolsonaro, trouxe elementos dentro da ideia de que é dado ao cidadão, sim, o direito de preservar a sua vida e ter dentro de casa as suas armas, distinguindo o que é posse de arma de porte de arma. Ora, por qual razão isso é claro? Por duas razões. Observa-se como um determinado modelo, um modelo adequado, aquele que se configurou de uma forma bem precisa nos Estados Unidos, que a razão pela qual o indivíduo tem o direito de ter dentro da sua propriedade armas para se defender é porque, no limite, na extremidade lógica, ele tem o direito de se contrapor à tirania. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que, diante de uma possibilidade da segurança pública não ter a velocidade, habilidade e capacidade de lhe defender, ele tem o dever de se defender e defender a todos aqueles que ele ama. Por essa razão, foi isso que Sua Excelência o presidente Bolsonaro, quando fez, e liberou os CACs. Alguns dizem assim, 60 armas. Não é muito? Na perspectiva de que se você tiver um sistema jurídico coerente, ágil e capaz, não é muito não, porque se ele fizer alguma bobagem com essas armas, ele vai responder na justiça pelo que ele fez. E é muito melhor você correr esse risco, dando ao indivíduo a capacidade de se defender, do que retirar de todos o direito de portar arma ou de ter posse de arma, mas não dos criminosos. Porque, curiosamente, como você bem falou, eu cheguei a ver em algumas reportagens, e aí é só procurar nas grandes redes e em todos os lugares que tem reportagem, os indivíduos têm posse de AK-47, todas as linhas de AK, que é o fuzil russo, AK-103, Uzi, eles têm a .50, porque chegou um dia que apareceu uma .50. O que é uma .50? É uma metralhadora feita para derrubar helicópteros, que consegue bater em carros de combate que não tem uma espessura muito suficiente para impedir. E foi no governo Bolsonaro que os cidadãos compraram essa metralhadora e começaram a atirar em helicópteros. Foi? É isso aí, olha que coisa curiosa. Segundo eles, parece que foi. Isso é anterior. Eles têm todos os armamentos. E eu encerro apenas dizendo algo que para mim foi aquilo de mais estarrecedor. Não me preocupa que da parte do governo, que tem uma determinada linha ideológica e tem um planejamento estratégico, dentro do seu planejamento estratégico é retirar a possibilidade do cidadão comum se defender, por qual razão eu não sei, mas é retirar, isso não me incomoda, porque você já espera isso deste grupo político ideológico. O que me incomoda foi o que eu ouvi numa rede, não vou citar o nome, e o jornal, inclusive ele foi interrompido na hora que ele estava falando. Sabe o que ele falou? Que os CACs eram usados para vender armas para o crime organizado. Veja, ele não colocou que isso poderia acontecer. Ele afirmou, isso numa rede, alguém ia falar isso? Que os clubes de tiro, né? Que os clubes de tiro. Os clubes de tiro, desculpa, eram usados e os CACs serviam como intermediários. Ora, você falar um negócio desse não vai apenas na mentira, na desinformação. Isso é criminoso. Porque ele colocou uma situação, colocou empresários, como colocou parte dos cidadãos brasileiros, na condição de criminoso igual àqueles que estão realmente violentando a sociedade brasileira, que são esses criminosos que fazem tráfico, fazem assalto, têm o crime organizado para fazer aquilo que eles quiserem, e a essas pessoas não se tem o menor cuidado, muito pelo contrário, não, eles apenas são vítimas da sociedade, estão defendendo seus interesses ou são empresários. É meio ambíguo, né, mano? Você ficar fazendo esse discurso contra o clube de tiro e depois quer incentivar a linha branca, como é que é isso aí? Pois é, eu vejo esse debate com muita preocupação. Eu acho que o debate sobre armas no Brasil está muito fora de lugar, porque fica parecendo que um lado é totalmente a favor da liberdade geral, o outro é totalmente contra qualquer tipo de arma,
E eu diria que, no mundo real, isso é impossível dos dois lados, porque ninguém defende uma total restrição, até porque as pessoas têm facas em casa, enfim, nem ninguém defende uma liberação geral, porque ninguém anda com tanque de guerra, quer dizer, temos alguns grupos criminosos no Brasil que acabam ignorando qualquer regulação. E esta deveria ser a discussão. No fim das contas, o grau de regulação de acesso à arma de fogo é um debate legítimo, mas que precisa envolver a sociedade, não ser uma canetada do governo de cima para baixo. Mas o verdadeiro debate do ponto de vista da segurança pública não passa por aí. Esse é muito mais um debate do direito individual, do indivíduo que deseja ter uma arma, etc. E o que a gente deveria cobrar do ministro era, portanto, já que ele está falando sobre a liberdade de matar, e aí eu entendo que ele quer se referir ao fato de que os homicídios são um óbvio problema que precisa ser encarado, a gente precisa cobrar do ministro quais são as políticas efetivas para aumentar o índice de resolução de homicídios no Brasil. Porque... até agora não teve nada, né? Exato, e veja, o Brasil tem hoje a vergonhosa marca de 37% de resolução de homicídios. Isso é uma vergonha absoluta. O mundo, de forma geral, tem 63% de média. A gente está abaixo de qualquer continente. A América como um todo, incluindo aí toda a América Latina, enfim, países que a gente sabe as dificuldades que vivem, assim como nós, tem uma média de 43%. A Ásia resolve 72% dos casos. A Europa, das democracias liberais, resolve 92% dos casos de homicídio. Resolver quer dizer investigar, descobrir quem é o assassino, processar devidamente com direito à defesa e punir o assassino pelo seu crime. Agora, tem um outro detalhe, que essa média fala do Brasil como um todo, mas a gente precisa se aprofundar, porque existe um Brasil que resolve o crime, existe um Brasil que não resolve. Quando a gente vai olhar, Rondônia tem uma taxa de resolução de 90% dos casos de homicídio. O Mato Grosso resolve 86% dos casos. Santa Catarina, 78%. E o Maranhão, você viu o Maranhão? O Maranhão eu não cheguei a pegar, que eu peguei os três. Continua aqui que eu vou achar o Maranhão enquanto você fala. O pior é o Rio de Janeiro, que resolve apenas 16% dos casos de homicídio. A cada 10, um caso. Um caso. E o outro fica assim na suspeita. Seguido do Amapá, com 19%, e aí tem um empate na terceira colocação entre Bahia, Pará e Piauí, com 24% dos casos de resolução. Ou seja, isso evidencia que não é um dado da natureza que o Brasil seja incapaz de resolver crimes de homicídio por uma imposição cultural, por uma característica do que é ser brasileiro. Não! Nós temos uma parte do Brasil que resolve os homicídios e outra que não resolve. Nesse contexto, qual é a função do ministro? A função do ministro é induzir que os estados que são mais eficientes ensinem os estados menos eficientes na resolução de homicídios a avançarem com a resolução desse caso. Então, me espanta que, diante dessa situação, com uma clara responsabilidade de um ministro da Justiça que precisa se preocupar com a resolução de homicídios, que no lugar de focar em fazer este trabalho, ele queira ficar num bate-boca e, no fim das contas, a gente sabe qual é o motivo. O motivo é que ele não deseja implementar uma agenda de políticas públicas pelo melhor do Brasil. Ele deseja ficar prendendo o país numa disputa, num fla-flu ideológico com o governo anterior, que tinha no porte de arma, uma bandeira importante. Agora são 14 horas e 27 minutos. E no Maranhão, o índice é bom. A taxa de resolução é de 98%. Olha aí. É bastante alta. Agora, é interessante, né? Porque isso puxa a questão da Marielle, porque está todo mundo incomodado. Quando a gente começou a discutir tecnicamente a questão da delação, que a gente vai falar disso daqui a pouquinho, né? Todo mundo falou assim, e agora a Jovem Pan está defendendo os assassinos da Marielle. Não é isso. Eu gosto de discutir juridicidade das coisas. Afinal de contas, pessoas que são pegas com milhões em cash em casa são soltas por preciosidades processuais. Por que eu não posso discutir as preciosidades jurídicas dos casos? Né? Não só posso, como devo, e o povo merece saber. Merece saber. E você olha, de cada 10 homicídios no Rio, 1 é solucionado. Quantos milhares de homicídios tem no Rio de Janeiro?
Ele tem que trazer todos, então, para a PF, porque o assassinato da Marielle aconteceu no Rio de Janeiro. Quantos outros 1000 a PF vai ter que solucionar agora, Carol? Boa tarde para Vivi, meus amigos da mesa e vocês que nos acompanham. Bom, e eu gosto sempre de fazer as minhas análises com pragmatismo político, por isso que eu vou na linha aqui do meu amigo Mano. Qual é a premissa inicial? A gente sempre que começa essa discussão sobre alguns assuntos e acaba indo para questões mais ideológicas, tá? Vamos dar um passo atrás e pensar qual é o problema que o governo de fato está encontrando e precisa bater de frente. O problema aí é, como o Mano disse, a questão da segurança pública. Tirar a arma da mão do bandido. Essa é a premissa básica que a gente tem que ver. E como que o governo vai fazer isso? Né? Foi falado aqui pelo professor também que eles querem reduzir o número de clubes de tiro, talvez até acabar com os clubes de tiro, porque lá tem tráfico de drogas e de armas também. Pessoal, se você quer bater de frente isso, o governo sabe muito bem que ele tem que ir na fronteira. Nós sabemos que a fronteira do Brasil é gigante, é um grande problema nosso enfrentar e outros países que também têm problemas de segurança pública. E tem que ir nos portos. Porto de Santos, que o estado de São Paulo está tanto querendo privatizar para melhorar a eficiência, melhorar a segurança, é uma das maiores portas de entrada de arma, porta de entrada e de saída de arma e de droga. Por que o governo não faz uma política pública para bater de fato de forma pragmática isso, né? Eu acho que não está aparecendo. Outros pontos de políticas públicas que o governo deveria estar tentando atacar. Cerca de 55% dos nossos apenados são jovens de origem vulnerável. Por que o governo não quer fazer um trabalho de longo prazo? É claro, o resultado vai vir daqui 1, 2 gerações. Por que não quer fazer um trabalho de ensino técnico, de colocar esses jovens, dar mais oportunidades para esses jovens de famílias tão carentes e vulneráveis? Por que o governo não quer fazer um trabalho junto com os estados, porque a segurança pública é per se uma responsabilidade dos estados, de valorização do policial, aumentar o salário, valorizar aquele policial que trabalha direito? Por que a gente não ouve falar nisso? Por que a gente não ouve falar na unificação das informações de segurança pública dos estados, centralizados ali no governo federal, justamente para poder medir, regularizar e planejar modelos de ações da Polícia Federal, modelos de ações até do Exército, quando possível, principalmente quando se trata de fronteira, em conjunto com os estados, porque é um trabalho em conjunto. Então, o que me preocupa é parecer que é uma cortina de fumaça, pegar um tema ali de segurança pública que Bolsonaro falou muito durante o seu governo, tirar isso, porque é o que está mais em alta, mas o problema em si, o problema de fato, o governo não vai lá. É só, talvez, para agradar uma parcela do seu eleitorado. É sempre assim. Agora são 14h31. E, Ricardo, o fato é que um decreto executivo, ele só regulamenta, ele cria a burocracia para você gozar de um direito previsto numa lei. Que a hierarquia é assim, é Constituição, devia ser, a Constituição, lei complementar, lei ordinária. Aí depois tem o decreto legislativo, tem o decreto do executivo e tem outras normas técnicas. Bom, o decreto do executivo é o presidente que faz. Mas o Congresso ele pode derrubar, no todo ou em parte. Se for inconstitucional, o Judiciário pode derrubar, no todo ou em parte. E se o decreto quiser ainda, ele pode regular a matéria por decreto legislativo que suprime, aniquila o decreto executivo. Então, o legislativo pode fazer muito. Por que se fala que não pode andar com arma? Porque o Estatuto do Desarmamento de 2003, no artigo 6º, fala que é proibido o porte de arma em todo o território nacional, salvo os casos que ele prevê, que podem importar. Aí o artigo 25 do Código Penal, lei, fala que tem direito à legítima defesa. Tem um direito à legítima defesa, eu tenho o direito de ter arma em casa, porque se alguém entrar armado em casa, o meu direito está frustrado. Então não pode ter um decreto executivo que proíba a posse, se o porte é proibido. Mas a legítima defesa é um direito, eu tenho que ter pelo menos a posse. Então, se ele faz algo que realmente aniquile, dificulte de maneira que seja impossível, você ter o gozo desse direito, será que o Congresso vai fazer alguma coisa em relação a isso? Bom, boa tarde, Pavinato, meus colegas aqui da bancada, boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Pavinato, o Congresso deve fazer alguma coisa, primeiro que é papel do Congresso.
Mas mais me parece mais um ato de perseguição política a um determinado grupo político do que alguma ação do Ministério de Justiça e Segurança Pública do ministro Flávio Dino. Assim como há uma frente de ataque ao agro, assim como há uma frente de ataque a alguns jornalistas e até veículos de imprensa que não necessariamente ficam dizendo amém ou fazem parte do bolo que é dividido lá em Brasília. Bolos, fazer parte do bolo. Também. Enfim, me parece mais uma perseguição a um grupo político, porque todo cidadão sabe e tenho certeza que, apesar do discurso, da linha de pensamento, de defesa ideológica, etc., que fazer segurança pública não é fechar os clubes de tiro, Pavinato. Não faz nenhum sentido, não tem nenhuma lógica. Os bandidos não compram armas de forma legal. Esse é o papel do Ministério de Segurança Pública, de Justiça e Segurança Pública, coordenado pelo ministro Flávio Dino. Ministro, é combater o crime organizado, combater o tráfico internacional de armas, de drogas. Meu Deus, é tão nítido. Por isso que, para mim, é muito claro que é uma perseguição política. Todo mundo sabe, ou pelo menos quem lida na área política sabe, que boa parte das pessoas que frequentam, que são proprietárias de clube de tiro, em sua maioria, foram eleitores do Bolsonaro. Então não me parece que é nenhum tipo de ação de segurança pública que venha procurar melhorar a vida do cidadão brasileiro. Crime organizado não compra arma lá, ninguém que é CAC vai vender ou alugar arma por crime organizado, não faz sentido. Para mim é nítido e claro mais uma forma de perseguição, de ir num grupo ali que eles querem, em cima de um discurso, de uma narrativa da segurança pública, colocar uma cortina de fumaça para esse tema e em cima de empresários, que o presidente Lula, inclusive, falou que não considera ser empresários, donos de clube de tiro.